ao programa Vida Acadêmica. Hoje trouxemos o professor Jefferson Kreiner, que é advogado e consultor também. Ele possui mestrado em Tecnologia da Informação. Professor Jefferson, bem-vindo ao nosso programa Vida Acadêmica. Obrigado. A ideia é apresentar um pouco da sua trajetória, o que fez o professor ir para o campo do direito, o que fez escolher esse campo de dissertação, que aparentemente é um pouco distante do campo Sim. do direito. Então, professor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vanessa. Na verdade, eu iniciei a minha carreira como advogado. Antes disso, eu também tive uma trajetória um pouco diferente. Eu era técnico em eletrônica. Fiz o Cefet, me formei. Logo em seguida, já fiz o vestibular para Direito. Seguindo os passos, na verdade, assim, alguns me perguntam, eu sempre fico mas o que te levou, né? Você sempre foi da área tecnológica, exatas. Eu acredito que foi seguir os passos do meu pai. Meu pai é advogado, mas ele não atua, ele é servidor público, aposentado. E eu acho que eu me identifiquei com a rotina, com o direito, com os livros que eu vi em casa e acabei, vamos dizer, seguindo essa trajetória. Então, você fez todo o ensino médio no Cefet? Fiz todo o ensino médio no Cefet. Tecnológica. E tinha alguém da sua família que... Não. Foi o primeiro a ir para a área tecnológica? Foi o primeiro para a área tecnológica e também o segundo para ir para a área do direito. Tinha já um primo meu que se dedicou a essa área também. E quando você terminou o ensino médio, você não pensou em ir para a área tecnológica? Pensei, iniciei engenharia. Iniciou engenharia. Naquela época você conseguia, não sei por pontuação, uma espécie de um SISU, não sei exatamente como é que era. Eu consegui, já logo que terminei o Cefet, entrar começar a engenharia elétrica. Mas como eu passei em Direito, e eu tinha passado em Maringá, na UEL, no UEM, né? UEM, Não, em Direito. Em Direito. Daí eu tive que deixar a engenharia aqui e ir para Maringá. Você começou a fazer engenharia aqui em qual instituição? No Cefet. No Cefet, no Cefet passou mesmo. No vestibular em engenharia e passou depois no vestibular em Direito em Maringá. Na verdade, como eu disse, não teve um vestibular. Eu iniciei a fazer algumas cadeiras lá de engenharia, mas como eu passei lá em Maringá, eu fui para Maringá fazer Direito. E eu passei também no meio do ano na Curitiba. Aí eu voltei para cá e terminei, né? Quando eu estava lá em Maringá, eu fiquei acho que uns 3 ou 4 meses, daí que eles me chamaram aqui na Curitiba. Para fazer o curso de Direito. Aí eu comecei em Curitiba no meio do ano. E foi uma escolha tranquila? Você sofreu? Olha, foi tranquilo, porque na verdade eu sempre soube que seria melhor ficar por aqui. Né? Sempre ficar perto da família, né? Lá eu estaria distante, embora tivesse alguns familiares lá também, eu fiz a opção também de vir para cá, né? E continuar o curso de Direito aqui. Não pensei em voltar para a engenharia, né? Porque quando você começa o curso de Direito ele é muito intrigante, ele é desafiante, assim, né? Você começa, cada dia que você vai que você retorna da aula, você vem com um aprendizado novo, com uma coisa assim, nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? Por que nossa, isso existe, né? Eu aqui, você se sente assim, nossa, eu estou ingressando nesse mundo. Então, me fascinou nesse primeiro momento. Né? O direito, discutir leis, discutir como que elas são formadas, discutir a diferença, né? O que é o direito, o que é moral, o que é ética. Essa, né? Parte mais filosófica. Essa parte direito. Mais filosófica. Exatamente. Então, assim, hoje se você tivesse que dar uma orientação para os jovens que estão procurando um curso superior, o que você diria? Porque você tem uma experiência bem diferenciada. Você veio da área tecnológica e depois partiu para a área jurídica. E a gente ouve assim muito, Jefferson, os jovens de hoje, né? O pessoal que está buscando agora fazer um vestibular, eles são deterministas, né? Se eu fizer o curso de engenharia, eu tenho que ir até o final porque é a minha vida. Ou se eu fizer direito, eu tenho que ir até o final porque é minha vida. E a gente vê um pouco que não é tanto assim. Às vezes as trajetórias
acabam se cruzando, né? Olha, se for para pensar racionalmente, hoje em dia o que está em voga, né, são realmente os cursos de engenharia, de tecnologia, os cursos que, assim, antigos, mas que ainda está tendo um foco, uma grande procura, que seria estatística, alguns cursos novos, como a própria gestão da informação, que é um curso interdisciplinar, que une um pouquinho de administração, informática, um pouquinho também de ciência da informação, estatística, não é? Então, esses cursos realmente eu acredito que sejam o futuro, não é? Ligado à tecnologia. Claro, a engenharia está em alta em função né, desse avanço tecnológico, dessa procura, dessa defasagem que temos, né? Momento econômico nesse brasileiro. momento econômico, não é? Tanto é que pode ser percebido pelo boom de cursos de engenharia. Praticamente hoje em dia todas as instituições assim de médio porte oferecem alguma engenharia, não é? Engenharia de produção, engenharia civil ou engenharia mecânica, não é? Então também acredito que vai ser uma avalanche de profissionais no mercado, né, daqui 4, 5 anos, mas que ainda acredito que terão campo. O direito sempre é um dos cursos tradicionais mais procurados, mas que, frente a se comparado à tecnologia, ele perde um pouco, mas perde um pouco em termos de, eu acredito, não de oportunidades, porque para o direito, se a pessoa não for para a iniciativa privada ou ser um advogado, ela sempre tem oportunidade para os concursos, né? Abre um leque muito grande para todo tipo de concurso, não é? Mas a engenharia, para quem tem esse viés prático, é mais aconselhável, né? O direito é um ramo que não vou dizer que esteja saturado, porque é muito difícil falar, saturou o direito. E a gente ouve muito, professor, a OAB nacional, as OABs estaduais, fazendo um controle até no setor privado em relação ao surgimento de muitos cursos de direito, e eles falam nesse sentido de que há uma saturação. Você discorda nesse sentido? Não, eu acredito que eles fizeram isso, porque assim como está acontecendo com os cursos de engenharia que estão assim em alta e todas as instituições querendo se credenciar, no direito também aconteceu, como aconteceu nos cursos de administração, mas foi freado. Sim. Isso teve um freio. E o direito ele tem um outro grande, outro fator importante que ajuda no curso é o teste, né? Que outros não têm. Não é? Então, esse bloqueio, esse freio ou rigor, né, no credenciamento dos cursos e o teste, isso ajuda muito, até pela qualificação dos profissionais. Não é? O que ainda não acontece com o curso, por exemplo, de engenharia. Então, por exemplo, na verdade, esse controle, às vezes até o próprio mercado acaba selecionando. O mercado seleciona. As instituições elas têm que ter um compromisso em dar a educação de qualidade e depois, posteriormente, saber que os alunos vão ter que passar pelo exame da ordem. No entanto, o próprio filtro, o mercado é um filtro nesse sentido. Porque se você não consegue colocar o teu aluno na OAB, não consegue passar ele no exame da OAB, você tem um problema para a instituição. Então, assim, essa questão do mercado, às vezes, ele acaba se auto-equilibrando, né? Ainda que haja uma... E as próprias avaliações do MEC, o ENAD, né? O IGC, né? Que nas escolas é importante, dos cursos, não é? Isso também acaba sendo um filtro, né? Então, vamos voltar à sua trajetória, né? Essa questão. Então, você fez a graduação em Direito. E no campo do Direito, o que começou a te interessar para um desenho de trabalho de conclusão de curso? Que naquele tempo você falou para mim que não existia, um pouquinho antes. Eu me formei em 95, no meio do ano, né? 95 não tinha realmente nem o TCC
e nem o teste da OAB, não é? Nenhum dos dois. O que nós fazíamos, o que a faculdade ofertava, eram algumas matérias, algumas disciplinas específicas, não é? Eu optei pelo campo do direito privado, mais especificamente direito do trabalho. Por quê? Porque nessa época eu já estava trabalhando num escritório trabalhista, que só trabalhista, que na verdade até hoje eu tenho algum vínculo com eles. Não é? Então essa foi a minha escolha. Então, como eu já estava no mercado e na faculdade tinha essa oferta, eu falei, bem, então vamos me especializar nisso aí. Né? Você acabou fazendo mais disciplinas na área do direito do trabalho, já que você tinha uma atuação no escritório. Exatamente. E posteriormente, você fez especialização depois da graduação? Fiz especializações no direito do trabalho, vários assuntos. Depois eu fiz alguma coisa, sempre me fascinou muito a questão da responsabilidade civil, indenizações, dano moral, não é? Eu fiz alguns estudos nesse campo. Aí eu comecei, vamos dizer assim, a me interessar por alguns assuntos empresariais. Tá? Tanto que eu fiz especialização em direito empresarial. O direito empresarial ele já é mais amplo, ele não é só o trabalhista. Então, ele já te dá um foco de direito internacional, ele te dá um foco de sociedades, e ele te dá um foco de empresas. Depois de quanto tempo de atuação, Jefferson? Eu comecei em 9 anos, mais ou menos, depois eu fiz a especialização. Então, é importante ver isso, que você, no primeiro momento, foi para o campo do direito do trabalho, depois de um tempo você buscou o direito... Vamos dizer, na minha profissão eu tive altos e baixos, eu tive algumas procuras diferentes, não é? Então, eu iniciei como advogado, trabalhando como advogado, chegou um tempo e falei assim, não, espera aí, eu quero fazer concurso. Aí você se dedica a estudar para concurso, você foca, inclusive faz alguns cursos preparatórios. Daí você vê assim, não, peraí, do concurso dá, mas você tem que se dedicar muito. Porque hoje é quase uma profissão, né? Os concurseiros. Exatamente, mas não era diferente. Acredito até que a concorrência pudesse ser um pouquinho menor, mas também você tinha que se dedicar, era você contra você. Não é? Até porque eu tentei concurso para juiz, cheguei até algumas etapas quase finais, mas você tem que ter uma persistência muito grande. Eu não fui tão persistente assim. E aí, quando eu cedi, não, agora não quero mais fazer concurso, vou voltar para a advocacia. Aí foi nesse momento que eu comecei a olhar para as outras áreas, né? Principalmente a área de administração, principalmente a área de tecnologia, né? E também percebi que você tem como aliar. Vamos dizer assim, não existe uma disciplina isolada, não existe um curso que trata só sobre aquilo, não é? Esse caráter interdisciplinar, né, do estudo e do próprio conhecimento, né, ele é marcante em todas você consegue aliar algo que te chama atenção ao que a tua profissão que você já tem, não é? E foi o que eu tentei fazer no começo. Por isso que eu procurei a gestão ou a ciência da informação. Porque a ciência da informação nada mais é do que você organizar o conhecimento que você tem sobre determinado assunto, né? Sobre determinado fenômeno. Por exemplo, eu poderia focar isso no direito, mas não foi o que eu fiz. Esse é o trabalho da tua dissertação, né? Que tem um mestrado em ciência, gestão e tecnologia da informação. Então você acabou misturando a tua trajetória ali dos últimos anos com a tua formação do ensino médio. E nesse primeiro, quando eu optei por esse mestrado, né, nesse programa da Federal, eu pensei em aliar o direito à tecnologia da informação. Fiz algumas coisas em relação à parte de propriedade intelectual, você ter uma vantagem na tua empresa só usando da propriedade intelectual. Mas no programa isso não foi, vamos dizer assim, você tem que, além de você ter uma ideia, a tua ideia tem que ser compatível com teus orientadores, né? A tua dissertação, o teu mestrado foi aonde, Jefferson? Foi na Federal. Foi na Federal.
Então, não teve ninguém que quisesse encampar essa ideia. Entendi. Né? Mas na federal, ligado a qual graduação, a qual curso? Na verdade, ele é ligado ao curso ao Departamento de Gestão da Informação. Ah, tá. É um Departamento de Gestão da Informação. Porque a federal ela tem um curso específico, né, lá no setor de Ciências Sociais Aplicadas, que tem Economia, Administração e Ciência, Gestão da Informação. Então, esse curso, ele tem um programa de mestrado. Professor, a gente vai fazer um intervalo do programa Vida Acadêmica e já voltamos com o professor Jefferson Kraine, advogado e mestre em Ciência da Tecnologia. Ô Wilson, você que é campeão da educação? Passa a bola, pô. Graduação e pós-graduação é com o time da Uninter. É isso mesmo, eu só jogo em time campeão. Inscreva-se já, uninter.com. Uninter, o grande lance da sua carreira. Voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje recebendo aqui o professor, advogado e consultor Jefferson Kraine. Professor, vamos retomar o assunto da sua dissertação de mestrado. Sim. Então, fez lá a graduação em Direito, advogou, daí voltou para o campo da tecnologia. Explica um pouco para nós como é que foi construída essa tua dissertação. Aqui está a dissertação do professor Jefferson. Quantas páginas, professor? 236, mais ou menos. Na verdade, com os anexos, né? Sim. De escrito deve ter umas 130, 150 mais ou menos. Tem bastante dissertação anexo. É quase um filho, né, professor? É quase um filho. Ele é uma gestação de 2 anos, né? Só que no primeiro ano a gente, assim, não tem tanto contato ou não sente tanto esse problema porque a gente fica mais focado nas disciplinas, né? Depois a coisa começa a complicar, né? Então, a dissertação, como eu estava te dizendo, eu no começo queria aliar o direito à informação. Né? Mas, como não tive uma receptividade desse tema lá no programa, até porque ele é mais formado por economistas, administradores, bibliotecários, né? Porque a ciência da informação ela tem um viés da biblioteconomia. Sim, porque ela nasce assim na federal. Ela era o curso de biblioteconomia, depois ele virou... Não era gestão da informação, era outro nome. Eu sei porque eu tenho uma amiga minha que fez esse curso. E aí ele foi passando por várias transformações. Sim. Né? E uma coisa importante, acho que para falar para os ouvintes, é essa questão dos orientadores. Né? Porque quando a gente vai buscar fazer uma dissertação, um mestrado, um doutorado, a gente tem que olhar um pouco para os orientadores, né? Para a linha de pesquisa. Que na verdade, esse contato inicial e prévio com os orientadores, quando possível, não é? Porque algumas vezes eles não facilitam muito esse contato, não é? É importante, porque aí você já verifica qual a linha de pesquisa, quais são os interesses, e isso é divulgado até por eles, né? Mas mesmo assim é bom você confirmar o teu interesse com os deles. Sim. Não é? E essa confirmação, esse link, né, essa junção é importante porque tem que ser um trabalho casado. Não é? É um trabalho construído a 2, pelo menos, né? Você e o teu orientador. Então, os dois têm que estar confortáveis naquele tema. Não é? Então, como não tinha ninguém confortável no tema de direito, não é? Eu acabei optando por, né, outras áreas. Inicialmente, pensei em fazer alguma coisa ligada à educação, não é? Trabalhar os rankings educacionais, trabalhar com a informação produzida pelos rankings para trazer essas informações para as instituições para que elas usassem para aperfeiçoamento do serviço, né? Bem, aí iniciei com isso, também não me senti confortável, né? E acabei mudando, né? Então, isso também é interessante falar, que às vezes você inicia com
né, tem um plano e esse plano teu ele vai sendo adaptado porque você vai se identificando com outras coisas. Esse é o processo de conhecimento, esse é o processo de aprendizagem. Isso é até importante por conta dos créditos, você vai tendo um contato maior com os professores. E assim, e o interessante também é que os professores deixam você à vontade, eles não chegam e falam, quero isso. Por mais que eles tenham alguns interesses específicos, eles normalmente deixam à vontade. Então, olha, ele deixa você desenvolver. E aí você vai tateando, vai lendo, né? A leitura é muito importante. Você vai ter muitas leituras até chegar no ponto de congruência que você precisa. Vamos ver lá o título da dissertação do professor Jefferson. Gestão do conhecimento em empresas de incorporação e edificação de Curitiba e região metropolitana. Isso. O que significa esse... O que expressa o título, professor? Antes disso, só te falar eu falei então da propriedade intelectual, depois eu disse que é ligado à educação, daí de repente caí aqui na engenharia civil. Né? Vejam que algumas vontades da gente são fortes, né? Então, quando você percebe que você pode voltar a alguma coisa que você gosta, você não mede esforço. E foi o que eu fiz. Nesse meio tempo, eu tive contato também com algumas pessoas, alguns professores da UTF-PR, do Departamento de Engenharia Civil. E comecei a me interessar essa área também. Bem, aí o que eu fiz? Bem, então eu vou aliar a informação com a engenharia civil, que é um ramo em ascensão, é um ramo em crescimento, em desenvolvimento, não é? E por que não trabalhar o conhecimento gerado nesse setor e verificar como é que está esse conhecimento e o que pode ser feito para melhorar a criação desse conhecimento nesse setor. Então, gestão do conhecimento nessas empresas, né, que poderiam dizer empresas de construção civil, é nada mais do que trabalhar como a informação, como o conhecimento ocorre nessas empresas e como criar ou como facilitar a criação e o que fazer para... a dissertação ela fala tanto dos facilitadores quanto das barreiras. Porque para criar o conhecimento, nós temos muito mais barreiras do que facilitadores. Qualquer coisinha impede a criação do conhecimento. Às vezes, um simples não, ou um simples gesto do teu chefe que te inibe de você ir lá e compartilhar uma ideia, uma experiência que poderia ajudar muito na instituição, na empresa. Não é? Então, as barreiras são marcantes. Né? Você percebe que se você transpor essas barreiras, o conhecimento acontece. Então, você tem que criar ambientes que facilitem e, ao mesmo tempo, criar instrumentos para que, se houverem barreiras, elas, no mínimo, sejam atenuadas. Né? Então, a dissertação é sobre isso, é sobre como criar o conhecimento, como que as empresas estão criando, as empresas, né, de construção civil, como elas estão criando, e o que elas poderiam fazer para que esse conhecimento fluísse da melhor forma. E as soluções, às vezes, ela vem, às vezes não, em geral, ela vem de todos os trabalhadores, né, desde da função mais simples até a função mais complexa. Sim. Pequenos detalhes que podem fazer diferença. Sim, porque o conhecimento ocorre nas pessoas. Exatamente. Né? Nós temos os computadores, nós temos os instrumentos, mas são instrumentos. O agente de transformação continua sendo ser humano. A pessoa é o mais importante. Então, é claro que quando eu falo de conhecimento, eu vou falar de como é que eu vou fazer com que as pessoas aprendam, incorporem e dividam esse conhecimento. Não é? Como é que dentro de uma empresa de construção civil, que é importante, vamos dizer, é de suma importância que, por exemplo, os operários ou mesmo os engenheiros repassem aquelas dificuldades que eles já tiveram para que outras equipes partam dali para frente. O seu trabalho é riquíssimo, eu tenho certeza que facilitaria o processo. Facilita bastante. E ao longo, né, do trabalho que
que assim foi, na verdade, uma pesquisa, ela foi um misto entre quantitativa e qualitativa. Eu fiz inicialmente uma survey, ou seja, vários questionários foram respondidos por empresas. Aliás, isso eu peguei de uma outra dissertação, por coincidência da minha esposa, que também é engenheira civil, e também foi um facilitador para mim, né, na época, porque eu usei os dados da dissertação dela, tratei esses dados e apliquei a gestão do conhecimento. E você fez, qual foi o teu universo de empresas? Quantas empresas você pesquisou? Pois é, esse sempre é o drama dos pesquisadores, né? Na verdade, nós convidamos mais de 2.000 empresas do Brasil inteiro. Ah, do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, né? É claro que por estar em Curitiba a facilidade é maior, né? Mas conseguimos em torno de 120, 130 respostas, né? E o que eles tinham que fazer é preencher o teu formulário de pesquisa. O formulário, só que era assim, na verdade, essa coleta não foi feita por mim, né? Eu peguei a coleta dessa outra dissertação, mas eu ajudei na coleta na época que ela estava coletando. Era um formulário muito grande. Por quê? Porque a pesquisa da minha esposa, ela se relaciona à maturidade, né? Ela estava trabalhando algumas variáveis que interferem na maturidade das empresas. Então ela fez um questionário monstruoso, assim, de 150, 140 questões, não é? Tanto que dessas questões eu só apliquei as relacionadas à gestão do conhecimento, que foram 50, 49 questões. E daí, professor, quem tinha que responder o questionário era o engenheiro? Nós focamos, o dela, né, foi focado na questão, na parte estratégica, né, da empresa. Então, seriam os diretores, os gerentes e alguns engenheiros de campo. Né? Então, nós não entramos na parte operacional. Ah, entendi. Seria mais estratégias... estratégias gerenciais, na parte administrativa, no comando, né? No comando, na alta administração da empresa. Né? Então, vamos dizer, a linha de frente, embora ela não foi diretamente investigada, foi por meio dos engenheiros de campo. Entendi. Essa parte metodológica é muito importante porque quem vai desenvolver a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles. O desenvolvimento da parte metodológica da pesquisa. Sim. E às vezes ou ela ajuda ou ela atrapalha. E além disso a gente tem que ter foco, né? Esse é um grande problema desses trabalhos, porque a gente entra com um foco amplo. Sim. E depois vai vendo, não, aqui vai ficar muito grande, aqui vai ficar... Então, por isso que a gente, claro, dá uma outra dissertação, dá um outro trabalho, se vocês começarem a investigar o fenômeno direto, ou seja, lá com os operários, né? E verificar como a gestão ocorre lá. Né? São vários recortes, né? Só que isso aí já é outra investigação. E aqui, professor, você revelou o nome das empresas ou fez fechado? Não revelei o nome das empresas. Até porque muitas vezes elas mesmas não preferem, né? E ali, a gente tem uma série de livros ali, sim. Do ponto de vista metodológico, ou da construção da dissertação. Como cada um desses livros te ajudou a construir a dissertação? Quando a gente inicia o trabalho, né, a dissertação, a gente parte de algumas linhas, né? De alguns pilares, né? Teóricos. Né? E o principal pilar da minha dissertação foi esse livro aqui, né? O livro Gestão do Conhecimento do Terra. Por quê? José Cláudio Cirineu Terra. Porque esse livro, ele fala de que o conhecimento ele pode ser encontrado ou ele pode ser estudado, não é? Em 7 dimensões. E dentro dessas 7 dimensões tem algumas funções dentro da empresa, como por exemplo o sistema de informação, recursos humanos,
a própria administração, a alta administração. Então, você identificando como é que o conhecimento está fluindo nessas dimensões, você verifica o quê? O nível de conhecimento, né? O nível de gestão do conhecimento, ou seja, como o conhecimento está sendo trabalhado ali dentro daquela empresa. E foi com base nele que eu pensei, não, então eu vou verificar o nível de gestão do conhecimento dentro dessas empresas, né? E com isso eu vou identificar as empresas que trabalham melhor a gestão, trabalham medianamente e trabalham muito pouco. Esse livro está no campo da administração, professor? Esse livro, eu acredito que sim, está no campo da administração. Está no campo da administração. Depois a gente vai passar embaixo no programa aqui o título certinho, tá, o nome do autor e as referências. Bem, mas só de mencionar o conhecimento não bastava. Eu tinha que estudar um pouco como é que esse conhecimento era criado, como é que se cria um conhecimento, né? Aí eu utilizei um pouco mais esse livro aqui, que é Organização do Conhecimento. Como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. Não é? Esse aqui e um outro livro, que é Criação do Conhecimento, do Nonaka Takeuchi. Esse, na verdade, vamos dizer, é um livro, é uma bibliografia clássica, né, de quem estuda a gestão do conhecimento. Com isso, eu estudei como que o conhecimento é criado. O que precisa para criar, como é que ele surge, né? E aí aqui fala-se muito do conhecimento tácito e do conhecimento explícito. Né? Conhecimento tácito que está na cabeça das pessoas, conhecimento explícito que sai para fora. Sim. Não é? E como que isso se movimenta. Não é? Bem, esses outros dois livros aqui, eles dizem mais respeito a questões metodológicas, né? Então, esse aqui, que é do Hare, né? Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. Esse aqui auxilia muito, né, o estudante, o mestrando, quando ele precisa montar a metodologia. E, além de montar a metodologia, como que ele vai analisar os dados, não é? Na análise de dados. Eu usei a ferramenta do SPSS, não é? Que é conhecidíssima, né, nesse ramo, e aqui ele também te auxilia como é que você tira o melhor proveito dessa ferramenta. Então foi muito importante esse livro na parte que eu tive que analisar estatisticamente os meus dados. Não é? E eu usei também esse livro aqui, que é Estudo de Caso, do Robert Inn. Esse também é um outro livro clássico, porque o que eu fiz? Depois de ter uma visão geral dos dados na parte quantitativa, eu fiz um recorte, fiz um agrupamento, como assim? Dentro de todas essas empresas que eu pesquisei, eu selecionei 3 que eu verifiquei que existia um maior nível, né, de gestão do conhecimento. E nessas 3 eu apliquei um estudo de caso. Como assim? Eu fui a campo na empresa investigar em profundidade. E para isso eu utilizei aqui esse livro. Uma dessas 100 e poucas que você... Em algumas? Em 3 delas. 3 delas. Né? Então eu usei uma técnica de cluster. Então o que o cluster faz? Ele agrupa empresas que têm características, né? Ele tem alguns critérios de agrupamento. Dessas empresas selecionadas, eu fui em 3. Não é? Até por questão de acessibilidade, não são todas que te recebem, né? A pesquisa ela tem um pouco essa, assim, infelizmente as empresas não são tão abertas assim. Sim. Né? O pesquisador tem muita dificuldade de acesso. E não é só as empresas, né, professora? Eu que sou cientista política, a gente trabalha com o Estado, mesmo que tenha lei da informação, de acesso, enfim, é muito difícil. E mesmo sabendo que terão grandes benefícios. Porque o que acontece? É claro que o estudo não é para essas empresas especificamente, mas como você trabalha os dados delas, elas têm uma consultoria de graça. Sim, exatamente. Né? Elas têm uma análise do que acontece dentro delas que pode ser usada. E acadêmico, uma perspectiva acadêmica. Professor, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu acredito que a gente vai passar o referencial, né, dos livros que você trouxe, disponibilizar o link da dissertação também junto com o programa, para que as pessoas tenham acesso. Tenho certeza que gerou uma grande
um questionamento, né, um saber que tem que ser divulgado, que tem que ser ampliado, né, desse ponto de vista. Esse que é o intuito do programa, levar a academia até a sociedade, né? A gente acredita que a separação ela não é benéfica nem para um lado nem para o outro. Então, o intuito do programa é exatamente disseminar o conhecimento desse ponto de vista. Então, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho e contamos com você num próximo programa para aprofundar mais ainda a apresentação dessa Eu é que agradeço dissertação. A oportunidade. Né, para nós, estudantes e pesquisadores, sempre é importante essa oportunidade de divulgação do nosso trabalho, né? Porque a gente não ganha nada financeiramente, num primeiro momento, né? Então, o que a gente ganha é a gratificação de saber que o teu trabalho está ajudando outras empresas, está instigando novos aprendizados e que as pessoas estão se interessando e que de alguma forma está auxiliando no crescimento do conhecimento. Exatamente. Muito obrigada. A dissertação do professor Jefferson é extremamente atual, a gente vai estar disponibilizando o link. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência aqui no programa Vida Acadêmica e na próxima semana estamos com você. Muito obrigada, até mais.